Olá, turminha, tudo bem? Vou tentar aqui printar, aliás, projetar a tela para a gente começar a aula. Ok? Então, pessoal, a nossa aula, por conta, né, dessa greve aí dos caminhoneiros, a gente ficou com essa semana suspensa de atividades. Então, eu resolvi, para não dar prejuízo ao nosso cronograma, que já está bem apertado, a gente vai entrar daqui a pouquinho na Copa do Mundo, a gente resolveu gravar. Vou dar esse conteúdo gravado para vocês de forma online, vocês assistam da melhor forma, na comodidade da casa de vocês, ok? E vou passar uma atividade dirigida, tá? Para auxiliar. É um conteúdo que cai na prova, na avaliação, uma ou duas questões, ok? Vou dar algumas dicas, peguem, ok? E eu preciso que vocês assistam, tá bom? No final, eu vou mandar um artigo científico que fala dessa parte de inovações tecnológicas na produção de alimentação coletiva e um capítulo desse livro. Vou escanear para vocês. Contei 14 páginas, tá bom? Para vocês darem uma lida, tá? Então, gente, o que vem a ser inovação, né? Foi até o tema, vocês participaram do evento de alimentação coletiva, inovações em alimentação coletiva. A gente está inovando o tempo inteiro. Inovação, o mundo inova o tempo inteiro, né? Vem de reinventar, inovar, o que eu posso colocar de novo. E aqui a gente vai trabalhar muito da tecnologia, o que eu posso aplicar em serviços de alimentação e nutrição para facilitar o meu processo, ok? E que a gente vai abordar um pouco aqui. A história, como é que evoluiu a tecnologia? Vocês vão ver que vem essa evolução tecnológica, lá vem da Revolução Industrial, porque precisava abastecer as pessoas, né? A Segunda Guerra Mundial também, como que eu vou dar alimento para a população se eles ficam longos períodos distantes? Então, tem que ser alimentos que tenham prazo de validade alto. Por isso entra aí a industrialização. A gente viveu nesse período, né? A greve dos caminhoneiros começou por volta de quarta passada. Não tenho certeza. Mas o que a gente está vivendo, né? Nessa semana? Falta de alimentos. Por quê? Se a gente pensar todo o processo produtivo, acredito que vocês devem lembrar de AC1, vem desde o recebimento. Então, quem vai entregar? Tanto que um fator, né, na seleção, vocês que estão fazendo o trabalho de custo, na seleção de fornecedores, tem que ter em mente isso, o prazo de entrega, né? Para ajudar no controle, no limite do seu estoque e tudo mais. Tá? Então, muitas unidades estão desabastecidas. Meu cunhado, que trabalha numa multinacional, por conta de não ter alimentação para todo mundo, por conta dessa falta de entregas, tem produtos que a gente não tem como estocar. Hortifruti é entregue todo dia. A empresa decidiu colocar as pessoas para trabalharem em casa por conta disso, porque não tem alimentação, priorizando as pessoas que são assim, como é que eu vou dizer? Tem que ser presencial, não pode trabalhar de casa. Tá bom? Foi o que a universidade fez. Tem coisas que a gente pode trabalhar de casa. Eu não estava no polo, mas estava trabalhando de casa. E estou gravando essa aula aqui para vocês. Tá? Inovações em termos de equipamentos, aquele equipamento maravilhoso, que ele facilita a minha produção, mantém as características nutricionais do alimento. E, né, hoje a gente vê muito a air fry, né? Você frita. Você faz uma batata frita, uma carne, sem utilizar óleo. Fica muito bem. Eu adoro comer batata frita nesse equipamento. E faço as minhas, né? Aqui em casa a gente faz, então não é batata frita, né? Batata na air fry, vamos dizer. Mas fica semelhante, fica um sabor muito gostoso. Em termos de produtos alimentícios, hoje a gente vê muito, a gente vai no supermercado, a gente vê os vegetais minimamente processados, certo? Eles já estão o quê? Pré-elaborados, o brócolis congelado, a couve-flor congelada. Isso facilita muito o nosso processo produtivo. Tá? Quando eu trabalhei em gestão de serviços de alimentação, como eu trabalhei com esses produtos, né? Era um pouco mais caro, mas me facilitava. Eu ganhava, por quê? Diminuía minhas perdas, eu não precisava de um manipulador para fazer esse descascamento, esse pré-preparo, certo? A higienização e tudo mais já vinham, né? Pré-pronto, você só precisava condicionar. O soufflé, tudo, levava esses alimentos. Isso facilita o nosso processo produtivo, tá? A gente até chama de indústrias agroalimentares, como a gente já vai ver. E inovações em termos de processos produtivos. Mesma coisa, não sei se vocês foram no evento de inovações tecnológicas, inovações de alimentação coletiva,
por conta dessa aula, né, desse tema, eu criei como inovações e alimentação coletiva. A gente falou muito de novas metodologias, né, de gerenciamento, a questão da gestão das pessoas, serem processos administrativos para a área de serviços de alimentação. Aqui também processos produtivos. Como que eu posso otimizar o meu processo produtivo? O que a gente vai ver também. Tá? Então, esse termo, inovação tecnológica, o que significa, né? Inovação, nossa, agora nessa época do ano não é uma inovação que toda a Copa do Mundo tem, vou falar porque eu tô louca para experimentar, confesso para vocês. O McDonald's, ele trabalha com o quê? A linha premium, né? Os países, os sanduíches, os produtos típicos dos países, certo? E eu acredito que é um puto evento para vários restaurantes fazerem, né? Para agregar, inovar, né? O que eu posso de diferente? Ah, tô cansada de ir no restaurante e ter a mesmice, né? Eu pedi uma cerveja com petisco. O que eu posso fazer de diferente? Isso faz a população conhecer a cultura de outro país. O que é típico do país? Faz a gente estudar, é muito bacana, gente. Muito, muito, muito mesmo. Então, sabe, é uma dica que eu dou aí para todos os estabelecimentos, restaurantes institucionais. Não está no contrato, porque às vezes a gente não contrata, a gente oferece, né? 4 eventos como forma de gratificação ao nosso cliente e tudo mais. Mas se não tá, tenta vender, olha o que vai ganhar, né? A ambientação da equipe, a integração. Quem não gosta? Eu adorava, gente, eu adorava. É uma aula que eu amo dar, que eu amo ensinar. Planejamento de eventos, cardápios temáticos. Maravilhoso, vale muito a pena fazer. Como a gente aprende, a gente estuda. Isso é história da alimentação, né? Muito bacana, faz parte da nutrição como um todo, ok? Então, inovação tecnológica, né? É toda novidade que vai ser implantada pelo setor produtivo, através de pesquisa e investimentos, que vão aumentar o quê? A eficiência do nosso processo produtivo, tá? Então, é um novo aprimoramento, um novo processo que eu posso fazer para melhorar. E eu posso aplicar na minha unidade. Daqui a pouco vocês estão no estágio, vocês podem ver aplicar inovações em processos administrativos para melhorar a integração, a ambiência da equipe. Vai ser muito bacana. Inovação de produtos tecnologicamente novos, né? O que vem a ser? Produtos cujas características tecnológicas ou usos, né, pretendidos foram daqueles dos produtos que eram produzidos anteriormente. Eu quero trabalhar com brócolis, mas quero que ele se assemelhe ao brócolis in natura, né? Um brócolis congelado. Eu vou fazer todo o processo de pré-preparo e vou fazer o branqueamento, o congelamento dele para usar no momento de consumo. Ok, né? Inovação de produtos que a gente vai aprimorar, utilizar a tecnologia para fazer o quê? Para aprimorar eles, tá? São produtos que já existem no mercado, cujos desempenhos tenham sido significativamente melhorados, aperfeiçoados, tá? E a inovação tecnológica do nosso processo. Eu vou adotar novos métodos de produção ou melhorar, tá, o meu processo produtivo, incluindo métodos de entregas dos produtos, né, equipamento, organização da produção e tudo mais. Mesma coisa, né? Pode ser, eu tenho uma falha no meu processo produtivo, que o almoço é para iniciar às 11, sempre por uma semana ou 10 dias, o almoço está iniciando 11h15. O que está acontecendo? Tem que melhorar para otimizar. Ou então, no horário de meio-dia e meio, forma aquela fila quilométrica, né? É o que a gente está vivenciando agora com a questão do combustível. Tem pouca oferta, alta demanda. O que eu posso fazer para otimizar, né, esse volume? O que eu posso melhorar ali, introduzir de métodos? Será que eu já não posso fazer, criar... Está demorando na minha reposição? O que eu posso fazer com a minha equipe? Tem formas de já deixar o banho-maria para facilitar a reposição? O que eu posso aprimorar para facilitar essa organização de todo o processo? Uma vez eu me lembro muito bem que numa avaliação que eu tive da minha gestora operacional, ela falou: Roberto, o que está faltando aqui é a coordenação da equipe para facilitar, otimizar o seu processo e gerar resultados para a sua clientela. Então, muitas vezes a gente tem que olhar em tudo isso. E é muito interessante a gente ver. Tá? Outra definição para inovação tecnológica é o conjunto de conhecimentos que resulta em um novo produto, um novo processo, com alterações em algum atributo do produto antigo ou no grau de aceitação do produto pelo mercado, né? O que eu posso fazer
Por que a gente ouve, vou colocar um pouquinho nessa área, as pessoas nutricionistas falando, a alimentação coletiva é muito cansativa e tal. E é uma área maravilhosa, porque as pessoas estão enxergando uma forma. Se eu chegar a inovar nessa área, falar o que eu posso facilitar a vida, algo que aconteceu, uma inovação tecnológica muito boa, antigamente, algumas unidades vocês vão ver, quando forem para o estágio, ainda trabalha com tudo manual. Hoje, criaram-se vários programas, o Tecnisa, o TechFood, que ele que faz para você. Você cadastra a receita, você controla o seu destaque, ele que vai gerar o seu pedido de compra, você não precisa fazer mais aquela lista, ele vai gerar automaticamente. É o quê? Para facilitar a gerência da unidade, ok? O cartão de ponto, tudo bonitinho. Você só precisa alimentar ele e saber conduzir esse processo. Então, você ganha, né? Ao invés de eu ter uma... facilita o processo produtivo e aí também a mão de obra, né? No caso, vai diminuir uma pessoa na equipe. Por um lado é bom, por um lado é ruim. Mas tudo, gente, tudo na vida tem seu lado bom, a vantagem e a desvantagem, tá? Na inovação tecnológica, resultando, geralmente, você vai elevar o nível de lucratividade e uma posição da empresa no mercado. Qual é a diferença daquela empresa no mercado? O que ela tem, de novo, o que ela tem de inovação? Recentemente, eu fiquei sabendo, onde eu trabalhei, por 4 anos como gestora de serviço de alimentação, algo que a empresa, que hoje está lá, a Lufran, está fazendo diferente que eu achei super legal. Ela tem uma nutricionista para a parte ambulatorial, ela vai uma vez a cada 2 meses, né, na unidade, e ela pega alguns casos que a empresa seleciona, então 5 pessoas eu quero que você atenda, essa parte clínica, e ajuda a melhorar a qualidade do cardápio, unindo a clínica e a alimentação coletiva, a multidisciplinaridade, que eu acho que não tem que ser separado. A alimentação coletiva, gente, ela pega todas as áreas da nutrição, apesar da gente não conseguir enxergar. A tecnologia de alimentos, né, a área, núcleo de ciência de alimentos, a nutrição clínica, a social, ela está dentro da nutrição social, da saúde coletiva, vamos dizer assim, né? Eu trabalho para coletividade, não para uma pessoa. Eu vou gerar, né, para 100 ou mais. Então, ela faz essa questão multidisciplinar. Beleza? É uma inovação na empresa. É uma inovação em processos administrativos, que ela está ganhando a diferenciação da concorrência. Tá? Então, né, como é que veio essa história das tecnologias aplicadas à produção de alimentos? Acredito que vocês devam estar estudando, já estudaram isso com o pessoal da tecnologia de alimentos. Advém da Revolução Industrial, né? Onde você vai ter essa transformação no alimento através, né, melhorando o quê? Você vai utilizar alguns meios, né, como o uso de aditivos, conservantes para o quê? Aumentar o prazo de validade e aí o quê? Atender em larga escala, alta demanda, essa população. Tá? No século XX, né, a produção de alimentos ela foi sendo aprimorada, o seu processo produtivo, através da separação da produção e distribuição. Né? As Forças Armadas e companhias aéreas, além de escolas e setores de trabalho de difícil acesso. Ok? Então, um local produzia e o local distribuía, para facilitar esse aprimoramento. Tá vendo aí, né, as inovações aí, em termos, né, da tecnologia de alimentos, para facilitar o nosso processo produtivo. As embalagens que acondicionam, mantêm, né, a temperatura do alimento. O serviço de catering, né, dos aviões. Os salgados, os sanduíches produzidos para atender a demanda, né? Você vê muitos snacks, essas barrinhas de cereais torradinhas para facilitar e atender a nossa demanda, tá? Nos anos 60 e 70, a gente tem um progresso aí nas pesquisas para ver como é que eu conseguiria manipular e conservar os alimentos sem causar essa contaminação. Conseguisse que ele aumentasse o tempo de validade. Tem até alguns pesquisadores que falam muito isso, né? Quanto maior o prazo de validade, pode ter certeza, maior a quantidade de aditivos e conservantes que tem naquele alimento. Ok? E nos anos 80, né, vem aí vários testes com inovações tecnológicas. A França, né, é um dos países que mais tem, porque a gastronomia, né, essa questão de chefs é muito alta neles, então eles são um dos principais países que investem em inovações tecnológicas em termos de equipamentos, produtos, processo produtivo, adentrando aí na alimentação coletiva, tá? Até uma das grandes pesquisadoras nessa área, Rosana Proença, ela foi fazer o doutorado dela na França, justamente para conseguir
ver, né, pesquisar o mercado, conseguir avaliar essas inovações por lá, tá? Lá fora na Europa. Então, quais são os objetivos das novas tecnologias na produção de alimentos? Racionalizar a produção, né? Separar o preparo da distribuição, dividir, né, o processo produtivo, assegurar um alimento seguro, então, um alimento com excelentes qualidades, tá? Do ponto de vista microbiológico, transpor os problemas com mão de obra. Então, você racionaliza a produção, tem, né, aquele estresse, aquele clima pesado e os problemas de mão de obra que a gente sabe que são grandes na área de alimentação coletiva, né? Colaborador que falta, às vezes, por realmente muito tempo em pé. A gente viu isso em saúde e segurança dos trabalhadores. Muito tempo em pé. Alguns trabalham com repetição de esforços, né? E pode dar lesão por esforço repetitivo e cai na falta. Se afasta por conta de família, parentes, filhos doentes. E aí a gente fica na mão. Ok? Então, a inovação tecnológica na produção de refeições, ela tem abrangência em 3 grandes áreas: equipamentos, produtos e processos produtivos. Em relação aos equipamentos, né? A gente vê aí o desenvolvimento de vários equipamentos com quais são os principais objetivos? Economia de energia, né? Diminuir os gastos dos equipamentos, um uso mais simplificado, um equipamento que seja de fácil limpeza e manutenção, porque também vai me dar custo, eu tenho que deslocar um trabalhador para fazer essa limpeza e manutenção com segurança, tá? E aí, atender as normas de segurança pessoal. Uma unidade que alguém vai fazer estágio lá, teve um problema com a fritadeira elétrica. Entrou em curto. Então, ela queria uma fritadeira que fosse a gás, mas aí tem uma questão de explosão. Não pode colocar botijão de gás em unidade de alimentação e nutrição, tem que ser encanado, por conta do risco de explosão. Nem no local fechado. O local fechado que tem a food truck não pode ter botijão de gás, tem que ser encanado, tá? Só em local aberto. Ok? Então, para facilitar. E aí, os tipos de equipamentos inovados que a gente tem? Que vai transmitir calor, né, na cocção, né? São os fornos e o resfriamento de alimentos, tá? Quais são as características desses equipamentos? A gente tem a capacidade de programar tempo e temperatura. Posso, no micro-ondas, descongelar muito bem a minha carne. Eu programo lá descongelamento em 20 minutos, né, em 30 minutos, o que for. Você tem maior segurança no processo, então você tem que ter aí os EPIs adequados para serem utilizados naquele equipamento. O forno, a luva térmica é um dos principais. O óculos, né, por conta do vapor também, tá? E aí, com essas inovações em termos de equipamentos, você também vai ter a modificação de toda a organização do seu trabalho, tá? A gente não pode deixar de pensar nisso. A organização do meu trabalho é gestão, ok? Gestão. A alimentação coletiva trabalha muito com a gestão. Por isso é muito importante a gente trabalhar o líder, a sua liderança, a gestão de si para poder liderar o outro, a gestão das suas emoções, tá? Tô pensando muito em fazer um curso assim em breve. Vamos lá. Então, né? Equipamentos que vão utilizar o vapor d'água com ou sem pressão para coccionar, né? Você pode coccionar alguns alimentos no vapor e você mantém os nutrientes daquele alimento. Não passa para o meio de cocção. Ar quente sob pressão, né? O vapor d'água para você fazer a cocção mista, que aí evita o ressecamento do alimento, melhora, né, a palatabilidade, o sabor, a textura daquele alimento. Eletricidade para placa de indução também, se você vê. Agora, tem até, não sei quem falou outro dia, que os apartamentos hoje não são mais feitos para cozinhar. Sim, tem um design maravilhoso. Foi a Proença, se eu não me engano. Um design maravilhoso, né? Porque é mais estética, mais algo assim, combinando. Se você vê, o fogão é muito com essas placas de indução, tá? Que você já encosta o alimento, ele liga. É muito interessante. Ondas eletromagnéticas para o micro-ondas, né? Eu, particularmente, não gosto de alimentos que são cozinhados no micro-ondas. Eu gosto de esquentar. Para mim, micro-ondas é para esquentar. Tá? E essas células de resfriamento, que podem ser mecânicas ou criogênicas, que a gente vê que se usa muito, né? Quando você trabalha com inovações em processos produtivos com a cadeia fria. Beleza? Equipamentos de transmissão de calor, né? Eles vão aquecer a água dentro do alimento
Primeiro aquece a água que está dentro do alimento, antes de aquecer a matéria que os envolve, né? Que pode ser a água ou o calor, dependendo do meio do condutor que você utilizar para fazer essas cocções. Você tem uma economia de tempo e de energia, então uma das vantagens. Você consegue coccionar 3 vezes no tempo, né, menor do que de forma tradicional, e além de conservar os nutrientes, vitaminas, sais minerais, o peso do alimento não tem, a perda térmica não é tão grande, não tem muita perda pela desidratação, tá? E esses aparelhos de cocção a vapor, eles são polivalentes, como eles podem ser para coccionar, cozinhar e o aquecimento. Um exemplo que a gente tem é o forno combinado. E o forno combinado, quando ele foi pensado, esse equipamento, justamente para facilitar o processo produtivo e para substituir um cozinheiro. Você pode coccionar a batata frita no forno combinado sem perder, e assim, minutos antes, então você não precisaria começar a fritar, vamos supor. Você abre o restaurante às 11 horas, começar a fritar a batata por volta das 10, 10 e 15. 10h45, e a demanda, né, você pode fazer. Então, você fica um alimento mais próximo do caseiro, quentinho, né, agradando aí a nossa clientela, tá? O forno combinado, aqui a gente tem um exemplo de forno combinado. Vocês estão vendo aqui? Eu apontando, não sei se está dando para ver. Espero que sim aqui. Tá? O forno combinado, ele substitui um cozinheiro, né? Tem algumas vertentes que vão falar que você está ganhando cozinheiro utilizando o forno combinado no seu processo produtivo. Ok? Aí outros exemplos, modelos, tamanhos. Você pode adicionar pudim. Pudim você faz em 40 minutos no forno combinado. E fica muito saboroso. Já fiz, já testei. Vale muito a pena. Tá vendo? Olha, da Robert, né? Ela é uma das empresas que trabalham com esse tipo de equipamentos. E nós ganhamos muito mesmo, em tempo e qualidade, tá? Equipamentos que você tem a cocção mista, né? Por calor seco e calor úmido, né? Você vai trabalhar aí por meio de convecção, que faz com que tenha um alcance rápido de temperatura, então você tem economia de tempo aí, de energia, você não precisa ligar o equipamento com muito tempo de antecedência para ele começar a aquecer. Ele tem uma temperatura igual em todos os pontos dos fornos, ok? Um tempo de cocção mais rápido que o convencional. Ele evita a desidratação, ressecamento do alimento, porque ele é cocção mista, ele trabalha muito com a umidificação. Alguns fornos combinados, eles vão trabalhar com essa forma de cocção mista. E aí, para fazer pão francês, é excelente, porque eles jogam vapor, né? Eles umidificam o pão e dá aquela crocância. Muito interessante, nós já fizemos isso na unidade. E assim, uma alta demanda. Você assar um pão congelado, que sai quentinho na hora, aumenta muito a sua demanda. Eu trabalhava com 7 quilos de pão francês ao dia. Quando eu passei a usar o pão assado na unidade, pão congelado, nossa, a minha saída foi para 10 quilos. Tudo bem que eu diminui o pão de forma, o pão de massa fina. Mas assim, porque saía quentinho, e um pão quentinho, uma manteiguinha, o que remete às pessoas, né? Carinho, aconchego. Então, nossa, tem alguém olhando por mim, me valorizando e tudo mais, tá bom? Tem a mesma utilidade que o forno convencional. Qual é a vantagem? Mais rápido, economizo, né? Menos energia, melhor rendimento das preparações, eu não tenho, evita a desidratação, não tem tanta perda, né, no peso do alimento. Então, eu ganho com isso, tá? Então, aqui um exemplo de forno de convecção, tá? E um mini forno também que trabalha. Alguns locais podem ter os dois tipos. De repente, destina uma panificação e o outro área de produção. Vai depender do objetivo de cada unidade, tá? O forno de convecção, muitas vezes, vai possuir uma turbina. Tá vendo aqui para assar pão, padaria, né? Muito interessante isso. Foi o que eu falei para vocês, né? Para evitar a desidratação e manter a crocância do alimento. Eles vão ter a circulação de calor, né? Menor tempo de trabalho no preparo dos alimentos, mais prático e de grande qualidade vai ser esse processo de cocção. Tá vendo? Até vontade de comer, né? Um pãozinho assim quentinho saindo. O forno de micro-ondas, né? Ele vai produzir o calor no interior dos alimentos, através, né? Com calor vai fazer esse atrito de moléculas que são produzidas por ondas eletromagnéticas em alta frequência. Não tem fonte exterior de calor, tá? O alimento cozido, ele não apresenta aquele aspecto do tradicional. Isso é uma limitação, uma desvantagem. Fica aquele gosto de requentado. Eu não gosto do alimento coccionado no micro-ondas, nem descongelado no micro-ondas. Opinião minha, tá?
O micro-ondas, a maior utilização dele é para aquecimento e descongelamento, que é descongelamento rápido que você precisa, em último caso. Vai te dar uma economia de tempo, né, de energia e uma facilidade de operação. Tá? Mas aí fica a critério de cada um. O primeiro forno micro-ondas, né, que surgiu e olha hoje a modernidade, né? Cada hora, antigamente era caríssimo ter esse aparelho, hoje em dia é baratíssimo, como é Airfryer. Quando eu comprei, se não me engano, eu paguei 1.800, hoje está 200, 300 reais. Tá? Aí, ó, o alimento coccionado, acredito que seja coccionado no micro-ondas, olha como é que é a aparência dele, não me atrai, tá? Essas placas de indução que eu falei para vocês, hoje são muito utilizadas nesses novos apartamentos de alto design, né? Elas vão ligar e desligar automaticamente de acordo com a colocação de um recipiente. E aí, elas só vão transmitir calor no recipiente, então, segurança, né, das pessoas que utilizam essas placas, reduz o consumo de energia, reduz manutenção, risco de acidentes e o calor ambiental, então não fica naquele calor térmico. Porque a gente tem de inox e vitrocerâmica, é muito utilizado nesses novos modelos de apartamento. Cozinha, gente, cozinha industrial eu nunca vi, tá? Pode ser que uma cozinha para alta cúpula possa existir, mas eu nunca vi, ok? Beleza? Aí, esterilizador de pratos, né? Na verdade, seria ideal toda a cozinha ter, porque a máquina de lavar louça ela tem que chegar a uma temperatura de 95 a 100 graus para conseguir matar, eliminar ali os micro-organismos, tá? Olha aí o desidratador de frutas e hortaliças, olha o aspecto que a fruta fica, né? Não muito atrativo e tudo mais, mas é as nossas tecnologias, né? Uma panela elétrica para fazer o coccionamento, e aí você faz esse controle digital. Aí esse controle digital exige, né, treinamento. Então, o seu manipulador ele precisa ser treinado para saber operacionalizar esse equipamento. E às vezes eles não conseguem entender. Então, tem que ser uma equipe especializada que vai treinar um nutricionista, todas as pessoas envolvidas naquele processo produtivo. Às vezes você pode demandar tempo. Eu falo por experiência própria. Às vezes, o problema que eu tinha no meu equipamento era só falha humana. Eram as mãozinhas, né? Que não sabiam utilizar corretamente e escangalhavam o equipamento. Inovações em termos de resfriamentos de alimento, né? Como a gente viu, as células de resfriamento, que podem ser mecânicas ou criogênicas, tá? Elas vão ser utilizadas quando o preparo de refeições é feito com muita antecedência. Ela é muito utilizada em eventos como as Olimpíadas, que tinha que atender milhões de pessoas numa alta demanda de produtos. Então, algumas empresas que estavam na licitação para atender começaram a produzir seus alimentos com 6 meses de antecedência. Senão, não conseguiria atender, tá? Agora, na Copa do Mundo, né? Quando foi no Brasil também, 2014, agora na Rússia. Quem vai atender já está fazendo o processo produtivo com antecedência, tá? Elas permitem um resfriamento rápido das preparações e viabiliza você conservar o seu alimento por um longo período de tempo. As mecânicas são utilizadas para menores volumes, vai utilizar o gás volátil, frio, e a criogênica vai trabalhar com gases do tipo nitrogênio e grandes volumes é muito onerosa, muito custosa. Então, você tem que ver se vale a pena ter. Em geral, dependendo do teu volume, é mais vantajoso trabalhar com a mecânica, tá? Você vai ter um equipamento que vai trabalhar com essas células de resfriamento para manter aí o controle de qualidade, a conservação da produção que você fez com antecedência, tá? É bem interessante mesmo, são as cozinhas do futuro, ok? Sistemas mistos que a gente utiliza, né? Em termos de inovações, de produtos, equipamentos, a gente tem aí o sistema Cook-Chill, Cook vem de cozer, cozinhar e Chill de resfriar, tá? É um processo, o que ele vai fazer, né? É um processo que vai trabalhar com o preparo e resfriamento dos alimentos com o objetivo de prolongar o seu armazenamento e, consequentemente, a sua distribuição e o seu consumo de forma segura e produtiva, além de ser nutritivo. Eu vou condicionar, vou preparar o alimento e vou resfriar em seguida. Então, esse resfriamento tem que ser em menos de 2 horas. No controle de temperatura, eu tenho que baixar esse alimento que foi coccionado, né? Com a temperatura no centro geométrico de 74 graus, ele vai ser coccionado
resfriado, chegando a temperatura de 10 graus Celsius em menos de 2 horas. E aí eu vou guardar, vou embalá-lo, né? Armazenar para a sua posterior utilização e distribuição. Então, esse sistema, ele é muito feito, né? Você vê, algumas redes de fast food já fazem isso, que tem os seus centros de distribuição. McDonald's tem o Habib's, eu sei que tem, porque eu já fui estagiária do Habib's, ele tem centro, aqui no Rio, ali na Gamboa, o centro de distribuição, a cozinha central dele, que produz todos o quibe, só a esfirra produzindo local, o pastel de Belém, tudo vem dessa central, e eles entregam o Rio de Janeiro inteiro, o estado inteiro, vem dessa central no Rio de Janeiro, tá? Eles devem trabalhar com esse sistema Cookchill, tenho quase certeza, tá? Só que para instalar esse sistema, aí a gente vai trabalhar muito com processos produtivos. O restaurante precisa contar com uma série de equipamentos, então é um custo, tem que estudar muito bem, vale a pena, não vale, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, é viável para o meu restaurante, né? Eu preciso ter caldeiras, celas de resfriamento, fornos combinados, as câmaras frias, para eu conseguir manter esse sistema, esse armazenamento. Já pensou se eu tenho uma pane elétrica? Como é que vai fazer? Vou perder toda a minha mercadoria? O que vai acontecer? Então, eu tenho que pensar, vale a pena ou não, né? O que vem a ser o Cookchill, né? Cozer resfriado, em inglês, né? E como ele funciona? É um processo que eu vou cozinhar um alimento a uma temperatura de 74 graus Celsius, né? Por mais de 5 minutos no centro geométrico. O meu alimento ele tem que apresentar ali a temperatura de 74 graus Celsius. Então, eu vou precisar de um rigoroso controle de temperatura, um rigoroso controle de qualidade. Vou precisar de uma nutricionista ali, dessa parte de qualidade, monitorando. E resfriar em equipamentos que baixem a temperatura do produto rapidamente, até a temperatura de 74 a 3, né, 3 a 10 graus Celsius, por no tempo de 2 horas. Não pode passar disso, tá? Qual é a vantagem desse processo, desse sistema produtivo? Reduzir o mínimo o risco de contaminação do alimento, pois a passagem pela zona de perigo, que a gente sabe que é de 4 a 60 graus Celsius, é reduzida a um tempo mínimo, né? E como é que funciona tudo isso? Os resfriadores funcionam por circulação de água, ideal para produtos que têm uma pós-vida de até 45 dias, ou ar para alimentos que serão consumidos no prazo de 5 dias úteis. A gente já vai ver um pouquinho que aqui no sistema Cookchill eu posso ter a cadeia fria negativa, tá? Ou super gelada, e a cadeia fria positiva ou resfriada. Na cadeia fria positiva ou resfriada, eu tenho produtos que vão ser consumidos de 3 a 6 dias, no máximo. Na super gelada, que aí são a temperaturas de menos 18 graus, que eu vou ter que fazer esse resfriamento, são produtos que vão ser consumidos no período de 6 meses, né? Além de 6 meses. É o que acontece com alguns hambúrgueres, né? Que a gente vê aí nuggets, né? Que são feitos e tem um período de validade longo, tá? Esses produtos industrializados, eles trabalham com isso. Pré-elaborados, né? Pré-prontos. Ou então, alguns que já são... Algumas lasanhas que já vêm prontas dessa dia, mas que eu não sei se vocês podem lembrar de alguns outros alimentos que trabalham com esse sistema, tá? Nas Olimpíadas, eu orientei, eu estava na Unirio, eu ajudei ainda a Rinaldina, uma professora da Unirio, orientar uma aluna que ela trabalhava numa empresa que ganhou a licitação para fornecer, né, os alimentos para as Olimpíadas. E lá, ela falava muito isso, que eles trabalhavam com esse sistema Cookchill. E era bem oneroso. Eles começaram o processo produtivo deles 6 meses anteriores às Olimpíadas. E para eles conseguirem fazer essa produção, ganhar essa licitação, eles tiveram que fazer uma mudança rigorosa nas instalações deles, né? Uma exigência da vigilância sanitária. Não sei se vocês conhecem aqui no Hamburgo Genial. É o Genial. Que vem, parece que a salsicha já vem pronta, você só tem que aquecer. Ele trabalha com esse sistema aí, Cookchill, tá? O pão, logicamente, ele deve ter um tempo de validade de 3 a 6 dias, não passar disso, mas eles trabalham, eles vão fazer a cocção da salsicha, né? Colocar, acho que vende até por essas máquinas, né? Você só faz o aquecimento. Tem um hambúrguer que alguns postos trabalham, esqueci o nome dele agora, Pochette, alguma coisa assim. Ele também trabalha com esse sistema Cookchill, tá? Os alimentos vão ser regenerados o quê? Aquecidos. Eu já preparei, tá?
Coccionado. Pronto, eu vou fazer o quê? A regeneração, né? O regeneramento dele em fornos combinados, né? Vou fazer o aquecimento para ele ser consumido na temperatura ideal, tá? Então, nessa regeneração, vai ser possível o quê? A mistura de ar quente e vapor ao mesmo tempo e a umidade vai contribuir para que os alimentos não ressequem. Então, por isso que vai ser importante fazer essa regeneração em fornos combinados, tá? Esse processo vai minimizar muito os riscos de contaminação, além de preservar o quê, né? As características nutricionais dos alimentos, e aí vai fazer com que não se altere, minimizando, né, as alterações sensoriais no sabor e na consistência dos alimentos. É muito interessante, então tem que ver. Se você vai produzir em larga escala, vale a pena trabalhar com esse sistema produtivo, é um sistema misto, tá? Ele é muito utilizado nos Estados Unidos, pouco utilizado no Brasil, alto custo, né? O local que eu fiquei sabendo que utilizava foi na Copa do Mundo. Eu não sei se a empresa ainda deve, né, utilizar, deve pegar só eventos grandes, tá? Uma Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas, né? De repente vai ter um evento, não sei se no Rio, no Brasil tem Olimpíadas de Inverno, pega esses eventos assim, né? Buffets, casas de festas e tudo mais, tá? Diminui acentuadamente o risco de contaminação, porque você tem a menor manipulação possível e além de ter um rigoroso controle de temperatura. Isso é muito importante vocês lembrarem. O sistema Cook-Chill, um rigoroso controle de temperatura. Anotem aí, rigoroso controle de temperatura. Então, eu preciso ter ali uma pessoa acompanhando todo esse processo produtivo, uma nutricionista de qualidade. Foi o que essa menina, essa nossa orientanda, ela fez. Sistema de qualidade todinho. Rigoroso, tá? Mantém a qualidade dos alimentos, né, que são produzidos com antecedência, bastante antecedência. Você aumenta a sua produtividade, então você tem uma demanda para abastecer, para entregar, tá? E quais são os estabelecimentos que vão utilizar o sistema Cook-Chill? Buffets, né, os caterers, né, trabalham muito ali a parte dos aviões, centrais de produções para rede de fast food, como eu falei para vocês, o Habib, McDonald's, Bob's, franquias e restaurantes comerciais também podem utilizar, tá? Aqui a gente vê, né, um resfriador para você conseguir, né? Você vai coccionar o seu alimento e vai resfriar ele imediatamente no controle de temperatura bem seguro, né? Tem que resfriar ele a temperatura de 3 graus, tá? No período em menos de 2 horas. Não pode passar para sair da zona da faixa de perigo. Ok, né? Mantenha sua família, né, com segurança alimentar, ok? Então, para facilitar e olha, né, a cozinha do futuro. Isso dá até vontade, tudo separadinho consumir, né? Muito bacana. Meu pai, quando ficou internado, ele falava que um dos motivos dele não conseguir comer a comida do hospital era tudo misturado. Ele está acostumado a comer tudo separadinho. Muito bacaninha. Tá? Então, né? O sistema Cook-Chill aqui para facilitar a nossa vida entender, tá? Você vai coccionar o alimento e você vai fazer um resfriamento rápido em menos de 2 horas, um resfriamento rápido atingindo a temperatura de 3 graus Celsius, tá? Você tem que conservar, se o alimento vai ser consumido até 5 dias, você pode conservar em temperatura, em câmaras frias, com temperatura controlada até 2 graus Celsius. E vai regenerar em forno combinado, o mais indicado, aquele alimento, reaquecer, né? O aquecimento, a temperatura também controlada, acima de 70 graus Celsius, para você conseguir fazer a regeneração daquele alimento. Ok? A gente vê hoje em dia alguns alimentos já prontos, né? Só precisa ser reaquecido, isso é muito utilizado, você compra produto e você vê isso. Já está coccionado, né? Só em 5 minutos você consegue regenerar, né? Alguns já são escritos como pré-prontos, são pré-cozidos. Eu só preciso fazer a regeneração. Eles trabalham com esse sistema Cook-Chill, tá? Se o meu alimento ele vai ser consumido, aqui a gente fala, tem 2 tipos de cadeia no sistema Cook-Chill, que é cozinhar e regenerar. A cadeia fria, positiva ou resfriada, e a cadeia fria negativa ou super gelada. Vocês vão ver muito aqui nesse livro, no capítulo, falando sobre isso, tá?
Se eu vou utilizar meu alimento no período de validade maior, mais de 5 dias, chegando a meses, eu vou fazer a cadeia fria negativa ou supergelada. Eu vou fazer o congelamento do meu alimento, ou seja, eu vou coccionar, atingindo a temperatura de 74 graus no centro geométrico, vou fazer esse resfriamento em menos de 2 horas, chegando, né? Na verdade, vai ser um super resfriamento, um congelamento a menos 18 graus Celsius, em menos de 2 horas. Vou conservar o meu alimento em cadeia, em câmaras congeladas, né? Temperatura de freezer é menos 18, acima de menos 18 graus. Temperatura de congelador é menos 12 a menos 18. Temperatura de freezer é menos 18. Acima de menos 18. A gente tem que saber essa diferença. Então, em câmeras frias, super geladas, de congelamento. E vou regenerar também meu produto em forno combinado, com temperatura controlada acima de 70 graus Celsius. Por isso que precisa um rigoroso controle de temperatura. Por isso que custo é oneroso. E equipamentos sofisticados. Não pode falhar. Tá? Então, você tem que saber se a sua unidade ela consegue ter instalações necessárias para colocar essas câmeras frias. Ok? Ali, olha. Carnes assadas, eles conseguem fazer esse regeneramento. Lógico, gente, muda um pouco o aspecto do tradicional, mas fica similar. Ok? Olha, já não é atrativa essa comida, né? Olha ali, tudo separadinho. Quem trabalha muito com cozinhas centrais locais que trabalham com alimentação transportada, mas eles produzem e vão consumir no mesmo dia. Tá? Inovações em termos de produtos alimentícios, né? Eu vou fazer pesquisas em tecnologias de alimentos, de forma que eu consiga quais são os meios que eu posso conservar os meus produtos e garantir, né, o maior tempo de vida útil, maior prazo de validade, maior durabilidade. Vamos supor, você vai precisar, que nem agora, a gente está passando escassez. O que eu posso comprar para estocar que não vai estragar? Eu não posso estocar fruta. Não tem como. Né? Tem um prazo de validade. Mas o que eu posso estocar? De repente eu compro um tomate, faço um molhinho de tomate e coloco na geladeira. Será que eu consigo estocar? E assim vai. Beleza? Então, né, como é que a gente pode classificar os produtos alimentícios de acordo com os processos de conservação? A gente tem essa tabela que a gente fala de gerações, da primeira até a quinta geração, né? A primeira geração, se o alimento for de origem animal ou vegetal, ele está na primeira geração no seu estado bruto, original, tá? Quais são as principais transformações que eu vejo nesse produto? Alguns tratamentos essenciais, se vai ser estocado na temperatura ambiente ou refrigerado. E ele tem, a primeira geração, os alimentos de primeira geração, que estão no seu estado bruto, eles têm um prazo de validade o quê? Curto. Uma maçã, uma banana, uma alface, né? Uma carne, bem curto. Ok? Na segunda geração, eu já tenho ali um sistema de conserva, né? Quais são as principais transformações que vão ocorrer? Apertização, né? Eu vou acondicionar aquele alimento com algum líquido para aumentar, para conservar mais ele, aumentar o prazo de validade dele, né? Algum gás ou micro-organismo. Um processo de esterilização, como o leite, o HT, as conservas, o palmito, o milho, a ervilha. E, em geral, a temperatura de estocagem desses alimentos, por estarem, né, num sistema de apertização, de conserva, é ambiente, tá? E muitos deles têm mais de 1 ano como validade, como prazo de validade. Então, são preparações estéreis. Ok? O leite, o prazo dele é menor, se não me engano, são 4 meses. Tá? Da terceira geração, né? A gente já tem aí um super congelamento, né? Um processo de conservação desse produto. Eu posso trabalhar com frio negativo, um congelamento, um supergelamento, que seria a temperatura de freezer, tá? Quais são as principais transformações que esse alimento sofre, que pode ser tanto do estado animal ou vegetal? Uma cocção, né? Uma prévia cocção, um branqueamento. Eu cocciono e rapidamente jogo um choque térmico naquele legume para facilitar a durabilidade dele. Aqui eu posso trabalhar com o sistema Cook-Chill, nesses de terceira geração, fazendo um congelamento, um supergelamento, não tem problema, que em geral as temperaturas para estocar vão ser menos 12 a menos 18 graus Celsius, o frio negativo,
e eles podem ser guardados, conservados por muitos meses. Um hambúrguer, uma carne congelada a vácuo, qual o tempo? 1 ano de validade. Tudo mais, né? Batata frita pré-congelada, pré-frita, né? Congelado, um brócolis congelado. Tudo aqui entra nesse processo. Sofreram um brócolis, couve-flor, essas seletas de legumes, um branqueamento. Hoje a gente vê muito grão de bico também, né? Cenourinhas mais trabalhadas nesse processo aqui também, tá? Os de 4ª geração, praticamente são, né, os vegetais. Na verdade, o brócolis e a couve-flor já vão entrar aqui nessa, são minimamente processados. Já vão entrar aqui nessa 4ª geração. Por quê? Né? Porque já teve uma operação, né? Mais uma operação, pré-preparo, descascamento, né? Limpeza. Eles já estão praticamente prontos para uso. Tá? Já passaram pela higienização, por corte, pelo pré-preparo, pelo ensacamento, descascamento. E aí? Agora, se eles passaram pelo processo de branqueamento, vão ser de 3ª geração. Se não, eles entram aqui, que eu posso conservá-los na temperatura de 4 graus Celsius. Se eu tiver que guardar em temperatura de freezer, o brócolis congelado, couve-flor congelado, vegetais, seletas, em geral, a gente guarda ele. Eu nunca vi guardar em temperatura de geladeira, não. Tá? Então, não entraria aqui, porque a validade deles é de 1 ano. Aqui, seriam aqueles... Quando a gente vai em feira livre, vamos ver se sábado eu vou. Aqui na feira tem, semana passada não teve. Esses vegetais que já são descascados, higienizados, que você pode guardar por 3, 4 na geladeira muito bem, a temperatura ali na última, no meio, a 4 graus, que você consegue manter. Esses aí entrando em 4ª geração. O brócolis congelado vai entrar em 3ª, tá, gente? Só pra gente se posicionar melhor aqui. Porque eles passam pelo processo de branqueamento. Eles são conservados a temperaturas de freezer, tá? De congelador. E o de 5ª geração pode ser um vegetal, um animal, legumes e vegetais que foram cozidos, carnes cozidas no sistema sous vide, que a gente já vai ver aqui, tá? Preparações prontas, refrigeradas, entrariam aqui, né? Então, eles passaram por um processo de cocção, acondicionamento, resfriamento, e tem um prazo de validade também em torno de 6 dias, 21 dias, 42 dias. Esse cachorro-quente que eu falei para vocês entraria aqui, porque é um processo de cocção que foi resfriado. Na validade dele, se não me engano, de 3 a 5 dias. Não passa dias. Essas lasanhas pré-prontas, que muitas vezes não passa de 20 dias de validade, tem um prazo de validade curto, entraria aqui, tá? As preparações cozidas de conservação limitada, entraria tudo aqui. E o que é essa técnica sous vide? Sous vide, né? Os alimentos da 5ª geração, como a gente viu aqui, em geral, vão utilizar essa técnica sous vide, como também a técnica de desidratação, liofilização e radiação, para, né, como forma de transformações, pequenas transformações que eles passam, para aumentar o prazo de validade, tempo de vida útil desses alimentos, né? Sous vide vem aí do francês sobre vácuo, ok? O que significa, né? Alimentos que são embalados a vácuo, né? Eles podem ser coccionados e embalados a vácuo imediatamente, passam pelo processo de resfriamento, são imediatamente embalados, ou então serão embalados a vácuo e vão ser cozidos sob também temperatura precisamente controlada. Mais uma vez, vou ter que fazer um rigoroso controle de temperatura. Aqui, então, eu preciso de monitoramento severo, tá? Os benefícios de utilizar essa técnica, esse processo produtivo, é o quê? Preservação dos aspectos nutricionais e sensoriais dos alimentos. Eu diminuo aí, né, esse tempo aí de cocção, preservando as características nutricionais e sensoriais dos alimentos. Se eu não me engano, esse hambúrguer pochete é feito pela técnica sous vide, né? Eles coccionam, embalam a vácuo e depois você faz a regeneração, tá? Eles podem ser aplicados, essa técnica sous vide, a alimentos crus ou cozidos de boa qualidade microbiológica, então tem que ser de boa qualidade microbiológica. Como é que vai ser feito o acondicionamento dos produtos? Sob atmosfera modificada, controlada, tá? Em envelopes plásticos transparentes, que você vai retirar todo o vácuo para poder embalar, ok? No fechamento dos envelopes, tá? E você pode substituir o vácuo, né, por um gás inerte também, ok? Então, você tem que ter uma seladora a vácuo para fazer tudo isso. A gente vê, né, alguns salames, seria um alimento cru, sendo embalado a vácuo,
sendo exposto ao supermercado, justamente para manter essa qualidade sensorial e o tempo de vida útil do alimento, algumas carnes cruas, conservas e tudo mais. Então, eu preciso ter essa seladora a vácuo. Vai me exigir equipamento. Ou então, eu pego o meu alimento, embalo a vácuo e passo para a cocção. Então, diminui as perdas, né, nutricionais para o meio de cocção. Você consegue cozinhar. Depois eu faço reaquecimento e tudo mais. Olha só, olha, carne selada, né, ao ponto. Quais são as características? Mal passada, ao ponto para bem, ao ponto para o mal. Bem passada, para a gente saber, tá? É muito interessante a gente ver. Se eu não me engano, tem um rapaz que vende laticínios aí uma vez por mês no Polo e ele trabalha, tem um requeijão, uma mussarela que é embalada a vácuo. Vocês podem ver lá, tá? Muito bonitinho aqui, né? O salmão e tudo mais, ok? Aqui que a gente vê os produtos que são utilizados no mercado, vendidos, que utilizam essa técnica. A gente vê a feijoada, o feijão preto, né? A soja já foram cozidas, é só você fazer a regeneração, tá? Nos produtos cozidos pode correr a cocção sous vide, né? O produto vai ser acondicionado antes de ser cozido, então ele vai ser acondicionado antes do seu cozimento e você vai coccionar ele sob a vácuo, então ele está cru, você acondiciona e põe ele para ser produzido, coccionado dentro dessa embalagem a vácuo, que a gente chama de cocção sous vide, ou o acondicionamento sous vide. O produto é embalado, você cocciona ele, aqui o feijão foi cozido a vapor e imediatamente após a cocção ele foi embalado, tá? Então essas duas formas, utilizando a técnica sous vide sob vácuo, ok? Aí, olha, eu nunca comi esses produtos, mas a gente vê no mercado, tá? Um purê de inhame e arroz branco. Lógico, tem um custo mais elevado, então não vai atender toda a população, tá? Possivelmente foram coccionados e depois embalados, o que para facilitar o seu processo produtivo, tá? Quais são, e é importante a gente lembrar, ter em mente disso, quais são os parâmetros indispensáveis da técnica, né? Você tem que ter um rigoroso tempo, olha, o binômio, tempo e temperatura. Então, tem que ter um rigoroso controle de tempo e temperatura, como também no sistema de cultivo, ok? Então, monitoramento rigoroso, então vai exigir ter uma nutricionista especializada em qualidade, processo cultivo, ali acompanhando, disposição e tudo mais, qualidade. Manter, né, os aspectos sensoriais e sanitários de acordo com o tipo de alimento. A gente quer o quê? Diminuir a contaminação, garantir, manter a palatabilidade, as características sensoriais daquele alimento, o resfriamento, né? Em menos de 2 horas até 10 graus Celsius no centro do alimento, ok? Então tem que ter um controle rigoroso de temperatura. Volta aqui, não esqueçam disso, a temperatura. Todos esses processos que vão envolver inovações em alimentação coletiva vão ter um rigoroso controle de temperatura. O transporte e a estocagem tem que ser feito a temperatura controlada de 3 graus Celsius, então eu preciso ter uma câmara fria, câmara de resfriamento para guardar esses alimentos. O meu transporte exige isso também. Então eu tenho todo esse monitoramento, um top de controle de temperatura durante todo o processo de transporte. E para eu fazer a regeneração, né, o reaquecimento tem que ser em temperatura também acima de 65 graus Celsius em até 1 hora. Não posso passar disso para também não alterar a característica sensorial do meu alimento. Então, a gente precisa ter isso em mente, tá? Quais são, aqui um esquema para a gente entender melhor, os princípios da técnica sous vide para preparações cozidas, né? Eu tenho um produto cru, eu vou fazer a preparação dele, ou da forma da cocção tradicional, e posso fazer o acondicionamento. Cozinhei, imediatamente acondiciono ele. Ou então, eu pego a minha preparação, faço o acondicionamento, embalo a vácuo e ponho para coccionar. Ambos, se eu cozinho e acondiciono sous vide, ou se eu já acondiciono e cozinho sous vide, tem que ir para o resfriamento, rapidamente, controlado. Esse resfriamento, né, no centro, 10 graus Celsius, em menos de 2 horas, temperatura controlada, tempo de temperatura. Vou fazer a estocagem a frio,
0 até 3 graus Celsius. Não pode passar disso, porque eu tenho que estar fazendo esse monitoramento dos meus equipamentos, da temperatura dos meus equipamentos, que é uma atividade que vocês vão desempenhar muito bem no estágio, tá? E depois, o que eu faço, né? Da estocagem a frio. O aquecimento pode ser feito de forma tradicional, posso aquecer na embalagem, né? Com temperatura controlada, superior, igual a 35 graus, em até 1 hora. Ou eu posso utilizar aquele alimento frio. Dependendo se eu posso consumir ele frio, pode ser, não tem problema nenhum. Beleza? Só para a gente poder entender e ter isso em mente, tá? E aí, quais são as técnicas que eu vou utilizar para conservação de alimento? Vai ser de acordo para cada tipo de alimento, que aí eu preciso conhecer. Por isso que aí a gente tem que conhecer as características intrínsecas do alimento. É um dos fatores diferenciais do nutricionista, conhecer, né? Qual é a finalidade daquele alimento na produção de refeições? Por que eu estou utilizando ele? Tá? Os critérios que podem ser considerados também frente aos diversos produtos. Analisar a qualidade sensorial daquele alimento, as condições microbiológicas que eu tenho dele, a facilidade de utilização, a conservação e o preço. Vale a pena? É viável ou não? Outra técnica utilizada, né, nos alimentos de quinta geração que a gente viu, para elevar o tempo de validade deles, é a desidratação, que é muito conhecida da gente. Vocês viram isso em tecnologia de alimentos, eu não vou ficar debatendo muito aqui, tá? Em geral, você faz uma secagem por calor artificial com controle de temperatura, umidade, corrente de ar, e aí você consegue fazer a desidratação desse alimento. Hoje a gente vê muito no mercado maçã desidratada, né? Banana também sendo vendida, mas na forma de chip também. Outros produtos, tangerina e tudo mais. Eu nunca vi tangerina, maçã eu já comi, é gostosa. Vai depender do objetivo de cada um. A liofilização, desculpa, gente, que vai trabalhar muito, né, com o sistema de desidratação, né, com temperatura próxima de 0 e pressão controlada, tá? É um processo em que a água previamente congelada passa do estado de sólido para gasoso através do processo de sublimação. E a irradiação, né, um processo físico de tratamento e conservação onde o alimento é submetido a doses controladas de radiação ionizante inferior ao limiar das reações nucleares. Isso vocês viram em tecnologia de alimento, tá vendo? Como alimentação coletiva. Pega todas as áreas e podem aplicar nas inovações em produtos alimentícios, indústrias trabalhando com isso e tudo mais para facilitar o processo produtivo, tá? Qual é essa importância do congelamento rápido? Que a gente viu que a gente vai trabalhar muito no sistema Cutil, nos TOSVIT também, temperatura bem controlada, né? Eles vão formar cristais de gelo menores no meio intracelular, quando eu congelo de forma rápida, com temperatura controlada. E essa formação de cristais de gelo de tamanho menores no meio intracelular faz com que o congelamento ele não mata micro-organismos, gente. Ele faz o quê? Parar, né, a contaminação. Ele não mata. A única forma que mata, elimina micro-organismos é acima de 100 graus Celsius, né? O congelamento não mata. Ele só faz diminuir a proliferação microbiana, tá? Com essa formação de cristais de gelo menores no nosso meio intracelular, eu tenho menor perda de fluidos no descongelamento. Então, quando eu faço o descongelamento, eu vou perder menos por essa formação de cristais de gelo menores, eu não perco muito fluidos e aí nutrientes no processo de descongelamento. Então, melhora a minha característica sensorial e a conservação de nutrientes, tá? Uma das vantagens também. Anotem aí. Em termos de produtos alimentícios, né? Com essas evoluções das técnicas de preparo e conservação, como a técnica SOSVIT, a desidratação, liofilização e radiação, isso facilita a minha higiene, controle microbiológico, a gestão desse processo produtivo, melhorando a qualidade sensorial dos meus alimentos. Uma área que está crescendo muito, né, é a gastronomia molecular. Na verdade, né, vai trabalhar com uma mistura de sabores, texturas, ingredientes assim, inusitados, tem muita ali, né, a sofisticação,
para criar pratos estranhos, né, ao nosso paladar, mas de beleza, né? Como uma espécie de azeite em pó, salmão fundido, com tilápia, frituras feitas com nitrogênio, justamente, né, trabalhando mesmo assim, a mudança molecular. E aí vem mais a gastronomia, que é a arte culinária, né? Muito mais estética. Isso aqui não me chama, né? Parece uma bala, muita atenção, mas não é. Aqui seria, né? Eu não sei nem o que é. Foi tipo um sorvete. Aqui parece aquelas balas. Tem um doce que se chama muito com esse nome. Bala de moça, né? Não sei agora. Olha ali, um pudim, né? Todo gastronômico, bem molecular, né? Fundido. Ali, um sorvete, né? Olha, bem interessante. Ali, né, o fogo, né, trabalhando com alimento, bem da gastronomia molecular mesmo, gente. É algo assim. Esses dias eu vi, também eu não sei o que significa, não vou dar uma estudada. O design, food styling, seria um novo conceito também de inovação, né? A comida como estilo de comida, de você desenvolver, criar juntar com a gastronomia, com a arte culinária e ambientalizar, né, esse prato. É bem interessante também a gente dar uma estudada, pesquisada. Food styling, se não me engano. Passou no programa Mais Você. Não pude acompanhar, depois eu queria ver a reportagem, acabei não vendo. Tá? Inovações tecnológicas também, a gente tem que ver muitas embalagens inteligentes. De forma mesmo, né, para conservar o produto. Qual é o preço que eu tenho que fazer para... Porque às vezes o que custa mais caro no nosso produto são as embalagens. Tá? E aí também entra a questão da sustentabilidade, para diminuir o impacto ambiental. Uma embalagem inteligente, qual é o objetivo? Que seja capaz de interagir com o produto a ponto de revelar informações sobre a qualidade daquele alimento que está embalado sem o mesmo estar violado. Porque você embala um produto, vai fazer uma entrega, um delivery, você quer que o produto chegue íntegro, né? Com qualidade, sem ter alteração ao consumidor. Controlar a deterioração microbiana do alimento. Então, aí seria interessante embalagens que reduzam o teor de umidade e nitrogênio, que vai reduzir também agentes químicos antimicrobianos, que podem ter liberação controlada, evitando assim o uso abusivo de aditivos químicos. Alguma embalagem inteligente, assim, né? As frutas, quando forem ser entregues pelo fornecedor, se ela consiga mostrar, sinalizar o amadurecimento de frutas prontas para o consumo. Tinha um mercado que estava testando, não sei se foi para frente, não sei se foi aqui no Brasil, mas acho que foi na Finlândia. Foi lá para fora, nas suas gôndolas, né, de ter sinalizadores para informar o amadurecimento da fruta. Bem interessante. Isso facilitaria também o controle de estoque, controle PVPS, primeiro que vem, primeiro que sai. Tá? E aí, nesses sinalizadores de amadurecimento de fruta, eles captariam, né, o etilênio, o hormônio que é liberado conforme, né, o crescimento, o amadurecimento do fruto, é produzido naturalmente, liberado, reduzindo aí sua concentração nas imediações da fruta e retardando o seu amadurecimento. Então, aí pega um pouco da engenharia química, de processo, engenharia de alimentos e tudo mais para saber. Aqui, olha, a pera já é uma das frutas que utiliza esta tecnologia no mercado internacional, através da sinalização de mudança de cor num dispositivo da embalagem. Bem interessante, né? Bem interessante também. De repente, também, alguma embalagem que identificasse o prazo de validade, o amadurecimento dos alimentos também, a presença ou não de carunchos nos alimentos secos, seria interessante, tá? Embalagem inteligente também inclui materiais biodegradáveis, conhecidos como bioplásticos, feitos a partir do amido, de fibras vegetais e até mesmo de restos de cascas de fruta, que aí seriam biodegradáveis, né? De repente, por que não? Embalagens que fossem, né, comestíveis. Aí a pera, ela já tem esse sinalizador, né? Bastante interessante. Lógico que isso vai encarecer o preço do produto, a gente tem que calcular no preço do produto, no preço de venda, o custo da embalagem. Tá? Bem interessante ali, olha. Uma embalagem que mostra, né, a característica sensorial do produto. Aqui é do molho de tomate, né? Como é que ela é? Fácil e atrativa, é bem interessante, né? Olha aí do Bob's, não precisa controlar. Devore esse sanduíche sem tirar o papel. Biodegradável, né?
comestível também. Olha aí a caricatura, né, da bala. Bem interessante mesmo, né? Abraça essa ideia. As embalagens de ovos ali, olha, bem inteligente ali no formato do ovo. Bem interessante. Então, são as tecnologias que a gente pode fazer para modificar os processos. Entender, né? Dominar para ver qual que melhor se aplica na sua gestão de serviço de alimentação ou não. E aí, só para finalizar a nossa aula, né? Quais seriam as considerações gerais sobre as inovações tecnológicas para a produção de alimentação coletiva? Essas evoluções das técnicas de preparo e conservação dos alimentos melhora muito, como a gente viu, as condições de higiene e a gestão dos processos produtivos. Elas vão ter muita influência na qualidade organoléptica, sensorial e nutricional das nossas refeições, né? Os equipamentos de cocção como um todo vão cozinhar em tempo reduzido. Com isso, eu consigo preservar o valor nutritivo das minhas preparações, dos meus alimentos, economia de energia também, certo? Economia do custo com o processo produtivo, aumenta eficiência e produtividade do meu colaborador, tá? Em geral, a maioria vai utilizar pouco ou nenhum tipo de gordura lipídica, né? Trabalhando aí com equilíbrio alimentar. A técnica de cocção sous vide, né? Ela consegue que essa função de preservar é uma das vantagens dela. O valor natural da preparação, concentrando aí seus componentes, limitando as perdas de vitaminas e minerais para o meio de cocção. Um sistema de refeições coletivas pode representar uma associação, se a gente quer mostrar para que você pode unir várias inovações tecnológicas que foram abordadas. Você une várias ciências aqui, por isso que eu falo, a alimentação coletiva, ela pega todas as áreas da nutrição, tá? É importante a gente analisar todos os parâmetros que vão causar, interferir em cada situação, para definir qual o melhor conceito de produção naquele serviço de alimentação. É viável? Eu tenho espaço para essas instalações, esses equipamentos que são necessários para utilizar a técnica sous vide, a cadeia fria positiva, o sistema Cook-Chill ou não? Eu tenho manipuladores treinados, vou ter tempo de dar o treinamento, tem custo para isso, vale a pena ou não vale? Então eu tenho que ver, né? Porque se eu substituo também, a gente tem que pensar muito isso aqui. Eu coloco esses processos produtivos, facilito um pouco a vida, né, dos meus colaboradores, eles ganham, vão ter mais tempo para fazer outras coisas, eu vou diminuir também mão de obra. E aí eu posso trabalhar com um sistema part-time, porque eu vou exigir maior mão de obra no horário da distribuição. Então, na produção vai diminuir, porque eu estou trabalhando com tudo mais pronto, já vem pré-elaborado, eu só preciso fazer o aquecimento dele, então a minha distribuição que vai exigir maior mão de obra. Então, tem essa questão também, que a gente precisa entender, vale a pena ou não vale? Tá, eu vou economizar em tempo, temperatura e mão de obra, mas eu vou gastar, né, na aquisição desses equipamentos. Mais equipamentos ligados também, a minha conta de luz, minha energia vai aumentar, tudo bem que são equipamentos sofisticados, de última geração, então diminui o consumo de energia, de repente não é nem tão alto. Então, eu tenho que colocar tudo na balança. Quais são as vantagens e desvantagens? Vale a pena? Trabalho com larga escala? Não vale? Para uma central, um CD que a gente chama central de distribuição, que atende a 100 lojas de Habib's, vale a pena, uma alta demanda. 100 unidades no McDonald's, vale a pena, uma alta demanda. Mas cozinhas pequenas, será que vale? Então, para a gente poder entender, eu tenho que alimentar Olimpíadas, 50 mil pessoas, Copa do Mundo, 50 mil pessoas, eu preciso produzir antecipadamente. Como fazer? E assim vai, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou disponibilizar a aula, o artigo e o capítulo do livro e o estudo dirigido. Peço que façam, me entreguem até o dia 11, como eu coloquei para vocês, não tem problema nenhum. E estudem para a prova. Tá bom? Um beijo. Obrigada. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem e me procurarem.